A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, em forma de catecismo, por Tomás Peggs. Capítulo 4. Das pessoas divinas. Que quereis dizer quando afirmais que Deus é um Espírito em 3 pessoas? Que há nele 3 pessoas, cada uma das quais se identifica com Deus, e que possui os atributos da divindade. Quais são os nomes das 3 pessoas divinas? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Pai? O que, sem ter tido princípio, gera o Filho e dá origem ao Espírito Santo. Quem é o Filho? O gerado pelo Pai, e do qual, conjuntamente com o Pai, procede o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que procede do Pai e do Filho. As pessoas divinas são distintas de Deus em si mesmo? Não, Senhor. São distintas entre si? Sim, Senhor. O que quereis dizer quando afirmais que as pessoas divinas são distintas entre si? Que o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. Que o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. Podem separar-se as pessoas divinas? Não, Senhor. Estão unidas desde a eternidade? Sim, Senhor. Possui Pai, com relação ao Filho, tudo o que temos visto que há em Deus? Sim, Senhor. E o Filho, com relação ao Pai? Também. E o Pai e o Filho, com relação ao Espírito Santo? Também. E o Espírito Santo, com relação ao Pai e ao Filho? Sim, Senhor. Logo, são 3 deuses com conexões eternas? Não, Senhor. São 3 pessoas que se identificam com Deus, apesar do que permanecem realmente distintas. As pessoas divinas formam sociedade? Sim, e a mais perfeita de quantas existem. Por quê? Porque, sendo 3, cada uma delas possui de modo infinito a perfeição, a duração, a ciência, o amor, o poder, a felicidade, e todas e cada uma constituem a sua própria bem-aventurança no seio da divindade. Como sabemos que há 3 pessoas em Deus? Porque Ele mesmo nos o revelou. Pode a razão humana, sem o auxílio da fé, perscrutar a existência das pessoas divinas? Não, Senhor. Como se chamam as verdades inacessíveis à inteligência e que só pela fé conhecemos? Chamam-se mistérios. É, por conseguinte, um mistério a existência das pessoas divinas? É mistério, e o mais profundo de todos. Que nome tem? Mistério da Santíssima Trindade. Poderemos chegar a compreendê-lo? Sim, e com seu conhecimento seremos eternamente felizes. Poderemos nesta vida entrever alguma coisa dos admiráveis segredos do mistério da Santíssima Trindade, estudando a natureza das operações dos seres espirituais? Sim, Senhor. 2 são os atos imanentes do ser espiritual: entender e amar. E em cada um se estabelecem relações de princípio a termo, e de termo a princípio de operação. Daqui se deduz, conforme o que ensina a fé, que o Pai, no ato de entender, é princípio, porquanto diz e pronuncia um verbo, e o verbo tem relação ao termo, dito ou pronunciado. O mesmo sucede no ato de amor. O Pai e o Filho formam um princípio de amor, com relação ao Espírito Santo, que é o termo.
Em que qualidade divina se funda o mistério da Santíssima Trindade? Na fecundidade e riqueza infinitas da divina natureza, em virtude da qual se estabelecem em Deus misteriosas processões de origem. Como se chamam as processões de origem? Geração e processão. Que se deduz da existência da geração e processão? Que entre os dois termos de cada processão, a relação real constituída pelos mesmos termos. Quantas e quais são as relações em Deus? São 4: paternidade, filiação, inspiração ativa e processão, ou inspiração passiva. Relação é o mesmo que pessoa divina? Sim, Senhor. Porque sendo 4 as relações, não são mais que 3 as pessoas. Porque a relação chamada inspiração ativa não só se opõe, relativamente, à paternidade e à filiação, mas convém a uma e a outra. Portanto, as pessoas constituídas pela paternidade e pela filiação podem e devem ser sujeito da inspiração ativa, a qual não constitui pessoa, senão que convém conjuntamente às pessoas do Pai e do Filho. Guardam ordem entre si as pessoas divinas? Sim, guardam a ordem de origem, em virtude da qual o Pai pode enviar o Filho, e o Filho enviar o Espírito Santo. As ações divinas, excetuando os atos de noção, gerar e inspirar, são comuns às 3 pessoas? Sim, Senhor. Assim, o conhecer e amar de Deus é um só ato realizado pelas 3 pessoas. E bem assim todas as ações divinas que produzam algo de extrínseco à divindade. Não há, apesar disso, alguns atos que se atribuem especialmente a determinadas pessoas? Sim, Senhor. Atribuem-se-lhes em virtude de certa conveniência entre aqueles atos e os caracteres distintos da pessoa. Assim, por apropriação, se atribui ao Pai a onipotência, ao Filho a sabedoria e a bondade ao Espírito Santo, ainda que os 3 são igualmente poderosos, sábios e bons. Logo, sempre que falamos de Deus em relação com o mundo, entendemos falar dele como uno na essência e trino em pessoas? Sim, Senhor. Exceto quando falamos da pessoa do Verbo no mistério da encarnação.